Presidente, boa tarde aos colegas deputados, mas boa tarde a todos os sindicatos que estão aqui na galeria acompanhando as discussões, Sindiúti, Sindicato dos Policiais Penais, Sindicato dos Delegados e das Delegadas, CISIPSENG, Serjusmig, falei Sindiúti, Serjusmig, presentes aqui. Só para a gente compreender, e os servidores, né, que estão acompanhando essa tarde de discussões aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto não vai ser votado hoje. Quem já está acompanhando as discussões aqui já sabe dessa dinâmica. Como não é um projeto que tenha consenso entre nós, o projeto ou poderia ter sido distribuído em avulso, ou nós pediríamos vista, que é quando você tem 24 horas, o Sinjus presente também, obrigada, Sinjus. Quando você tem 24 horas, só depois de 24 horas, ele pode ser pautado novamente. Então, essa reunião aqui, a gente não tem novidade, não tem consenso, nós não somos a favor do desmonte, da destruição do IPSENG, nem da taxação das pessoas com mais de 59 anos, nem do esquema para vender os imóveis do IPSENG, enfim, né, nós debatemos esse projeto desde que ele chegou à casa, e ele não vai melhorar o IPSENG. Então, não é uma pauta que tem consenso. Então, quando não tem um consenso, o avanço dele ele não acontece de forma mais corriqueira, como os outros projetos. Então, o projeto não é votado hoje mais em comissão. Vai ser chamada uma reunião, me parece que para amanhã de manhã, ao final dessa reunião, onde o projeto estará novamente pautado, e aí não tem mais como nem pedir vistas, nem distribuir em avulso de novo, porque isso já aconteceu. E aí amanhã é a discussão do projeto em segundo turno. A gente já tem alertado que nós todos já fomos informados, nós deputados e deputadas, já fomos informados que serão convocadas reuniões extraordinárias durante essa semana, porque o projeto ele tem um limite de tempo, um limite de reuniões, que ele fica na pauta do plenário em discussão. São 6 reuniões. Depois de 6 reuniões na pauta do plenário, encerra o processo de discussão e o projeto já vai para a fase de votação. A fase de votação é aquela que a gente só pode falar por 10 minutos, que foi o que aconteceu na última semana, não é? Onde estava pautado mais uma vez o projeto. Nem todos nós falamos, porque nós já tínhamos falado na reunião de plenário, que durou mais de 5 horas, obstruindo o projeto. Então, a fase da votação é uma fase que você tem menos recursos para... tem menos recursos, né, para protelar e para discutir o conteúdo do projeto. Eu quero deixar um alerta que a gente está na fase final da votação desse projeto mesmo. Se todas as reuniões forem convocadas com o projeto de lei na pauta, na quinta-feira encerrariam as 6 reuniões e o projeto já entra na fase de votação. Então, eu só estou compartilhando essa dinâmica do regimento interno para a gente ir se organizando e identificando que, olha, vai ser mesmo votado o projeto, porque já está na fase, né, de segundo turno. Na fase de segundo turno, o projeto ele tramita em um número menor de comissões, ele só vai passar nesta comissão, e, finalizada a etapa desta comissão, ele fica pronto por plenário. Nós apresentamos já várias emendas, né, coisa que nós não fizemos no primeiro turno, porque nós acreditávamos... eu acredito, né, que como esse projeto ele desmonta o IPSENG, não era um projeto para prosperar. É difícil você começar a negociar a redução de danos ainda no primeiro turno. Até porque, em 2020, nós já passamos por essa experiência, quando nós enfrentamos a reforma da Previdência e a negociação de emendas no primeiro turno serviu para alguns dos meus colegas aqui, deputados, inclusive, justificarem o voto favorável no plenário à reforma da Previdência, argumentando que tinha negociado uma coisa ou outra. Só que são negociações que não revertem, né, a reforma da Previdência. E se nós lembrarmos, no primeiro turno, nós perdemos a chance de derrotar a reforma da Previdência por 3 votos, que foi a diferença na PEC, né,
tinha um projeto de lei complementar e tinha uma proposta de emenda à Constituição. Então, em função disso, dessa avaliação, nós não fizemos nenhum processo de apresentação de emendas para negociação, porque a negociação seria a nossa chancela, não é? Nesse processo aí de desmonte do IPSENG. Como agora a gente está na segunda parte, né, que é o segundo turno, nós vamos apresentar emendas, demonstrando, primeiro, as contradições e as graves consequências desse projeto e submetendo isso ao plenário, à comissão e ao plenário. Porque daqui 3 meses, quando começar o primeiro desconto no contra-cheque, didaticamente, nós vamos poder identificar que esse desconto a mais no contra-cheque poderia não existir. Daqui a 3, 4, 6 meses, quando nós identificarmos que não melhorou o IPSENG, não resolveu o problema, a rede própria não está melhor, está avançando terceirização, está avançando privatização, nós vamos ter a oportunidade de fazer um balanço de como deu tudo errado e de que esse projeto nunca foi para melhorar o IPSENG. Se fosse para melhorar o IPSENG, nós estaríamos dentro desse projeto com alguma política de melhoria na carreira dos servidores do IPSENG, salário dos servidores do IPSENG, nós estaríamos com uma política robusta de nomeação de concurso público dos servidores do IPSENG, porque tem um concurso público aberto, nós estaríamos com um planejamento de melhoria da rede credenciada nas regiões do Estado, que nós temos visto o tempo inteiro é o IPSENG fechando porta no interior do Estado, você não tem um planejamento a respeito disso, não é? Então, as emendas também cumprem essa função, de demonstrarmos por que nós vamos taxar as pessoas com mais de 59 anos, a taxa extra, né? Só para as pessoas com mais de 59 anos. Por que nós vamos vender os imóveis do IPSENG, que no bojo dos recursos do IPSENG representa muito pouco, mas para quem vai comprar o IPSENG vai ser um negócio de amigo, né? Como o governo Zema está propondo com a autorização da venda dos imóveis do IPSENG. Então, olha, tem muita luta para ser feita, né? E eu não gostaria de fazer esse balanço daqui a 6 meses, né? Daqui 3, 4 meses, mas, se necessário, foi a nossa função. Então, nós vamos fazer os debates no segundo turno. É importante a mobilização dos sindicatos e dos servidores. A gente aqui dentro, a gente é minoria. Nas comissões, no plenário. Então, no voto, a gente perde, gente. O que altera a correlação de forças é a pressão de fora para dentro, né? Que vai fazendo com que esse diálogo com a casa aconteça. Então, nós estamos nesse momento, eu já estou compartilhando com quem está acompanhando os trabalhos pela TV e quem está acompanhando os trabalhos aqui na galeria, que vocês não estão vendo, quem está acompanhando a TV agora está vendo, que a galeria está cheia, com representação dos sindicatos, dos servidores, para que a gente enfrente aí as discussões necessárias durante esse segundo turno. Eu quero lembrar que eu tenho 3 questões de ordem apresentadas ao plenário, 2 delas integralmente não respondidas, não é? Que é uma questão de ordem relacionada à retirada. Nós fizemos uma derrubada de veto esse ano, né, em relação a conteúdos que agora está sendo revogado no mesmo ano legislativo. Foi uma das questões de ordem que eu apresentei. Tem uma auditoria no Tribunal de Contas do Estado. Eu estou tentando agendar a reunião no Tribunal de Contas do Estado, não estou tendo muito sucesso com a rapidez que era necessário, né? Mas eu estou pedindo reunião lá no tribunal para que a gente possa entender em que pé que está essa auditoria, porque ela é muito necessária, porque não tem transparência nas contas do Instituto. A gente fez uma representação ao Tribunal de Contas a respeito disso, tem uma representação minha ao Ministério Público sobre a venda dos imóveis, né, porque aí você tem uma lesão ao patrimônio público, isso para a gente está muito explícito, e a gente vai buscando aí todos os lugares de luta em relação à defesa do IPSENG e dos servidores públicos. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigado.